aula de artesanato de hoje vem trazer cartonagem. Isso mesmo, nós vamos aprender a trabalhar com cartonagem. Estamos recebendo a Andréia Ferreira aqui conosco. Andréia, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao Vida Plena. O que a gente vai ensinar para o pessoal hoje? Hoje nós vamos aprender a fazer um estojinho escolar para as crianças colocarem lápis, caneta. Ótimo. Pra gente também, né, que trabalha com material de escritório, precisa sempre ter aquela caneta na bolsa, não encaixa. Os professores podem colocar todos os seus apetrechos aí para a escola, então, olha, seus aluninhos. O que eu vou precisar para fazer esse trabalho? A gente precisa do papel cartão. Tá, então a gente vai falar dos itens pro pessoal mostrar. Pode deixar aí, a gente vai mostrando item a item. Tá. A gente vai precisar então do papelão cinza. É esse cinza aí que tá todo riscado já. Já cortadinho. Papel craft. Craft é esse papelzinho aqui, papel de embrulho, também conhecido. Tecido 100% algodão. 100% algodão por causa da aderência da cola no papel. Fica melhor então. Fica melhor. Perfeito. Ilhós. Ilhós aqui. Estão separadinhos aqui as nossas ferragens. Tá, pessoal. Isso. Marcadinho aqui. Temos também elástico chato. Elástico chato. A gente usa o chato porque ele é mais fácil de colar também. Tá? Senão pode ser o roliço. Aí vai do gosto do grosso de quem vai freguês. É. Bom, rolinho de espuma. Que é esse aqui. Tesoura para tecido. Espátula de plástico. Essa está separadinha também. Tá separadinha. Cola branca. Cola branca. Estilete. O estilete tá aqui, rotativo. O circular, né? Isso. A gente precisa também de régua de metal para não riscar a sua régua, não perdê-la. Não perder. Lápis ou caneta pra gente para fazer marcações no papel. Ótimo. Fita crepe. Fita crepe. Tá separadinha aqui. Cortador circular. Que é o estilete. E placa de corte. Que é essa daqui para você poder cortar o tecido, o papel. E com isso eu faço meu trabalho de hoje. Com isso você faz o trabalho de hoje. Então vamos começar? Vamos lá? Vamos sim. O estojo ele é composto por 11 peças. Tá? Nós vamos começar pela base dele. Eu vou usar para poder montar. Tá faltando aqui uma. Vou usar uma distância de 3 centímetros entre cada parte, tá? Deixa eu pôr a cola aqui. Vou usar um pedacinho de craft. Para fazer a união dessas peças. Tá? Eu dou a distância aqui. Dos 3 centímetros. Dos 3 centímetros. Usando uma base para que ela fique retinha, tá? E colo com um pedacinho de craft. Tá. Vou fazer a mesma coisa com a terceira parte aqui. Também os mesmos 3 centímetros? Os mesmos 3 centímetros, porque isso aqui vai dar altura do que você vai pôr dentro, tá? Certo. Se você quiser colocar alguma coisa mais grossa, que não é papel, não é lápis, você aumenta o valor, a diferença dessa distância entre as peças, tá? Eu poderia colocar 4 centímetros? Pode colocar 4, 5, dependendo do que você vai colocar dentro, tá? Ele vai ficar assim, certo? Deixa eu acertar aqui direitinho. E aí nós vamos então revestir essa parte. Não colou aqui. Vou passar um pouquinho mais de cola, para ele pegar direitinho. Muito bem. Como a gente faz? Pega um pedacinho do tecido. Cuidado se ele tiver alguma orientação, o tecido tiver um desenho e tal, você tem que tomar cuidado. Escrita, isso. Então você vai passar cola na peça. Nessa distância onde tem o papel, você vai passar aqui na altura do papelão para poder colar ali, tá? Direitinho, pra gente poder fazer uma marquinha pra ficar bem bonita a peça. Então, você vem aqui. Eu sempre uso a mão.
porque o calor da mão ajuda a aderência da cola, tá? Ah, Mas tá. o bom é usar a espátula. Então, você vem e marca esse ladinho aqui, ó, com a espátula, para Entendi. ficar esse detalhe aqui. Tá. Estica no resto do papel e faz Do outro a lado. outra marquinha, tá? Certo? Certo. Você vai fazer isso em toda a Na minha peça extensão, inteira. na peça inteira. Aí a gente tira aqui deixa uma distância mais ou menos de 1,5 do tecido para a gente fazer o acabamento interno, tá? Vou mostrar desse lado para vocês verem. Vai passar aqui. E com a espátula, você vai trazer para fazer esse acabamento, tá? Vai fazer isso também na volta inteira. Eu trouxe uma pronta para vocês verem. Ó, Toda encapada. toda encapadinha, olha, as marcas, porque a gente faz é só acabamento para deixar a peça mais bonitinha, tá? E ela fica com toda essa volta, ok? Feito isso, a gente vai colocar o nosso elástico, que é o fechamento do estojo. Tá. Então, eu meço o centro, no caso aqui ele tem 19, então deixa aqui 19,5, e faço a furação com o crop. Furo com o crop. Tá vendo? Faz o furinho, e aí eu vou passar o elástico. Passo um elástico aqui, opa. Passo o elástico por um lado, vou dar a volta nele. Ah, tá? Pra saber quanto você tem que deixar de elástico. Porque é o que vai prender, vai fazer o fechamento do estojo, tá? Com a ajuda aqui da ponta da tesoura, vou enfiar o outro lado, ó. Tá. E vou puxar. Ó, puxei tudo aqui, ficou certinho. Para segurar esse elástico, eu vou usar o ilhós, tá? Esse ilhós aqui, ó. Vou enfiar no buraquinho o ilhós, ó. E vou cortar o excesso do elástico. Cortar aqui um pouquinho, para não ficar muito. E aí venho com o crop, novamente. Pra fechar esse ilhós. E fecho o ilhós. Fechei. Ó, o elástico agora tá firme, não vai sair, certo? Muito bem. Para fazer o acabamento dessa parte, o que eu preciso? Eu preciso de um pedaço de craft, tá, ó. Um pedacinho de craft na medida. A medida da minha peça. Da sua peça, tá? E vou colar tecido nele, tá? Passar cola e ele vai ficar assim, ó, craft de um lado, tecido do outro. Perfeito. Certo? E aí nós vamos colar sobre a peça. Eu sempre começo a colar do meio para as extensões, para as laterais. Tá? Para poder ficar bem certinho, bem no meio. Ficar mais de um lado, menos de outro. Isso. Perfeito. Aí eu trouxe um pronto para vocês verem como fica, ó. Tá vendo, ó? Então tá. E aqui já com acabamento. Feito isso, eu vou pôr o elástico aqui para vocês verem, tá? Eu posso colocar, eu trouxe uma pecinha para vocês verem as possibilidades. Nessa peça eu coloquei antes do acabamento, tá? Então, nessa peça aqui, quando eu fosse cobrir, não ficaria aparecendo. Não aparecendo. Se eu furar, eu vou mostrar. Eu tenho esse acabamento aqui, ó. Se eu quisesse deixar o furinho aparecendo. Então tá. Tá bom? Ok. Vou colar esse daqui para vocês verem como cola na extensão. O que ela tá falando é essa daqui, gente, ó. Quando você quer que apareça o detalhe, ele vai ficar assim. Se você não quiser, é só você fazer esse processo antes de colar essa parte. Que é que vai ficar aqui, tá? Vamos colar? Que aí vocês veem
sempre começando das extremidades, ele vai ficar mais retinho. Trabalhar com cartonagem é gostoso, né? É uma delícia. Bastante coisa. Dá. Lá no ateliê a gente fala assim que a gente consegue tornar tudo que você quiser possível. É verdade. Com papel e tecido. O meu armário, onde eu guardo os meus tecidos, os meus materiais, é feito de papelão. Ó, então eu começo aqui pelo meio. Venho com a ajuda da espátula. Marco aqui. Acabei manchando de cola aqui, ó. Estico, ó, vou cobrir, tá vendo? Meu ilhós não vai aparecer, tá? Tá coladinho, tá vendo? Uhum. Então, você tem as duas opções do As que duas você preferir opções. fazer. E aí vai dependendo do gosto, tá? Porque quando você faz assim, você vai deixar uma marquinha aqui do papel, tá? Bom, aí você vem pra parte interna, tá? Como é que você vai fazer? A mesma coisa da parte externa. Você vai passar cola na sua peça. Colar o tecido. Tirar o excesso. Existem as reguinhas que a gente chama de reguinha de encadernação, que são com as medidas, tá? Que aí você só põe a reguinha e faz o corte, tá? Mas se não tiver, não tem problema também. Você faz do jeito que eu tô fazendo assim pra ver que é possível, porque às vezes você quer fazer uma ou duas pecinhas, você não vai comprar todo o material necessário, porque é um material caro. Ixi, que eu botei. Isso daqui é um fio de cabelo, que é pra fazer esse cantinho aqui, ó. Tá. Pra ele ficar certinho na hora de colar, tá? Tá. Então, como é que ele fica aqui, ó? Você passa aqui e dobra aqui no cantinho, ó. Quando você fizer essa outra, ó, o cantinho fica perfeitinho. Perfeito. Tá? Eu vou fazer isso em todas as minhas pecinhas. Em todas as peças, olha. Elas estão quantas? aqui, ó. E são 7 peças. Tá, 7 peças então. Isso. E eu tenho que colocar o elástico, que é o que vai segurar meu material, tá? Eu trouxe um pedacinho de elástico. Nas peças maiores, eu coloco uma distância de 4 centímetros. Nas menores, 3. Tá. Então, eu pego, meço daqui até aqui 4 centímetros e colo o elástico. Então, a gente vem aqui, 4 centímetros. Pego o meu elástico. E com a ajuda da fita crepe, eu seguro, Certo. tá? Dou a volta na peça. Lembrando, gente, que se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção, viu? vidaplena@boavontade.com. A gente encaminha suas perguntas para nossa convidada de hoje. Aí você pode esclarecer tudo que você quiser sobre a nossa aula de hoje. Feito isso, eu estou com todas Essas peças aqui. as peças prontas, tá? E o que eu faço agora? E aí eu vou, então, finalizar a minha peça. Eu vou pôr as peças aqui em cima, para verificar as medidas certas, tá? Para ficar equilibrada a peça, ó.
Aulas de artesanato também estão disponíveis para você no YouTube. Acesse lá, traga seus comentários e compartilhe conosco a sua experiência. www.youtube.com/Boa Vontade TV. Hoje a Andréia Pagonotti Ferreira esteve aqui conosco, trazendo a sua técnica, apresentando pra gente o nosso trabalho, o seu trabalho, e a gente aprendeu a fazer hoje aqui no programa Vida Plena. Qualquer dúvida, vidaplena@boavontade.com é o nosso endereço na internet. A gente vai para o intervalo e já volta.